continuidade ao nosso curso de Excel, né? Curso de Excel, onde a aula anterior a gente tinha feito ali, né, os nossos trabalhos, e agora a gente vai estar dando sequência ali no nosso curso. Então vamos estar abrindo ali o nosso trabalho, né, onde a gente salvou ali o nosso trabalho, né, na aula anterior. Então vamos lá em documentos, curso de Excel, e temos aqui, né, criando, só corrigindo aqui que acabei tendo uma falha de escrita aqui, criando menu e funções, né? Muito bem, vamos abrir o nosso trabalho, né, da aula anterior, e vamos salvar esse projeto como aula 9, tá? Então vamos dar, colocando aqui aula 9, só mudando o número e salvando novamente, tá? Então nesse curso aqui a gente vai estar agora acrescentando as outras categorias aqui, ó, né? Vamos estar criando mais uma aqui chamada gráficos, né? E também financeiro. Financeiro, né? Então temos aqui o menu cliente. Lembrando que se caso você queira mover de lugar a tabela ou a planilha, basta clicar e segurar e arrastar, que ela muda, troca de lugar, tá? O que a gente vai fazer basicamente é a mesma coisa aqui, né? Então para a gente ter o gráfico aqui, a gente tem que ter a parte financeira. Então basicamente a gente vai criar tipo um caixa, né, onde a gente vai poder fazer as alimentações. Esse conteúdo a gente também já aprendeu nas aulas anteriores, né? Então a gente vai fazer aqui, basicamente a gente vai colocar o caixa da gente. Então seria, basicamente vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma tabela chamada compras, né? Vamos criar outra planilha chamada vendas, né? Porque a gente tem que ter essas separadas aí para a gente ficar mais trabalhando melhor, né? Então compras, vendas, né? E basicamente, né, para a gente listar o que a gente compra e o que a gente está vendendo. E a parte financeira é onde vai fazer os cálculos e o gráfico, né? Então vamos lá. E aqui o nosso cadastro de cliente, é claro. Então, lista de compras. Então, basicamente aqui eu vou colocar, eu vou descrever aqui como ID, né, dizendo qual é o ID, que seria a numeração, né? Então, isso daqui vai ser importante futuramente, tá? Então eu já vou começar a criar com esse formulário chamado ID. ID vai ser o número de identificação, tá? Então aqui produto, né? Aí aqui eu coloco o valor, tá? O valor. Aí aqui eu coloco quantidade. E aqui eu coloco vou colocar aqui valor de compra, né? Quantidade. Aí aqui a gente pode colocar vendas, valor de venda, valor de vendas, né?
Então a gente tem aqui o nome do produto. Vamos só fazer aqui, vamos supor que eu vendo aqui sapatos. 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 Aqui o valor do meu sapato que eu comprei, eu paguei R$50. Né? Sapato, eu vou colocar sapato social. Então, sapato social custou R$50. A quantidade eu comprei 1000, né? E o valor de venda, então, basicamente o valor de venda eu posso criar uma margem de lucro já em cima disso aqui. Então, eu posso determinar a porcentagem. Então, vamos por aqui, vamos selecionar e aumentar aqui uma célula. E aqui, porcentagem de venda. Tá? Porque isso aqui eu determino a porcentagem que eu quero vender. Então eu quero colocar aqui e ganhar 50% do cliente. Né? E é claro que o valor da venda aqui, né? E eu preciso também ter o estoque aqui, é claro. Estoque. Né? Então eu tenho aqui, vamos fazer o cálculo então eu coloco aqui igual o valor da compra né, vezes a quantidade vezes a porcentagem. Vamos fazer a regra. Então, se eu tenho um sapato, né, então, claro, o mais importante é isso aqui, ó. A gente diminui a quantidade para a gente saber o que a gente está. Lembrando que aqui a gente tem que somar mais a quantidade, né? Então, no caso aqui, eu estou ganhando 50%. Então, se fosse 100, ou seja, 50% é a metade. Né? 25, que é a metade de 50. Então, só que aqui ele está me dando só a porcentagem, que é R$25. Então, eu posso deixar aqui como... vamos criar uma outra tabela aqui chamada lucro. E aí fica melhor para a gente poder trabalhar. Ou melhor, vou desfazer aqui e vou transformar essa daqui em lucro. Lucro, tá? Então eu estou lucrando R$25, né? E vou criar uma outra aqui para chamar de valor de venda. Valor de venda, tá? Então basicamente é isso aqui. Então o valor de venda, basicamente eu vou repetir os valores ali igual. Valor da compra vezes a quantidade vezes a porcentagem mais valor de compra de novo, tá? Porque o que acontece? Ele tem que somar aqui, fazer vezes, né? E ele tem que somar depois o lucro junto com o valor, né, da venda, da compra, né? Que no caso eu tenho que ganhar, porque ele já vai me dar o valor da venda. Então vamos supor, eu tenho aqui 25, então vai ser 75 que ele tem que dar aqui no valor da soma. E é isso mesmo que deu aqui, ó. Então, basicamente eu vou selecionar essas casas aqui e vou vir aqui, ó, em formato, né? Formato moeda, que eu vou transformar isso aqui em valores reais. Então aqui também eu tenho R$50, né? E aqui é porcentagem e aqui assim, né? Porque o que acontece? E estoque, basicamente é isso aqui, ó. Que é a quantidade que eu comprei. Então, no caso aqui, vai ser igual aqui, né? Basicamente é isso. Então, se eu colocar 1000 agora, né? Eu vou ter 1000 ali. Então, né? No caso aqui,
eu tenho o valor que eu gastei, né? Então, deixa eu ver aqui, fazer um cálculozinho também. Então, estou lucrando. Aí eu também posso falar assim, ó, aqui na frente eu posso colocar aqui, ó, valor investido em estoque. Por que é importante eu saber também isso aqui? Entendeu? Eu preciso saber também o valor que eu investi. Então, no caso aqui vai ser igual 50 vezes a quantidade. Então, quer dizer que, deixa eu ver aqui, se isso está correto. Eu acho que isso aqui tá. Deixa eu zerar aqui pra gente ver certinho. Então aqui o lucro. Vamos dar uma formatada nisso aqui pra gente ficar mais destacado, a gente consegue ver melhor. Isso, aí fica mais. Tá, então eu tenho aqui o ID, que é o número 1, produto, o valor da compra que eu paguei, a quantidade, né, que eu comprei. Tem a porcentagem que eu quero declarar para mim poder vender. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu acho que podemos fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Então, lucro R$ 25. Então, estou lucrando R$ 25. O valor da minha venda está certo. O estoque está certo. E o valor investido são R$ 50. Então, se eu ponhar 20, vamos ver o estoque 200. É isso aí mesmo, tá certo. Lembrando que esse valor aqui é o valor que eu tenho investido, né? Então, ficou um pouco confuso? Ficou. Por quê? Seria interessante se a gente fizesse o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui então, ó. Vamos deixar esse negócio de lucro e venda para lá e vamos jogar o estoque para cá. Então vamos inserir aqui, vamos colocar aqui. Aí eu jogo isso aqui. Deixa eu ver. Porcentagem. Não, pera aí. Vamos pegar isso aqui e jogar para cá. Isso. E isso daqui vamos jogar para cá. E esse daqui vamos jogar para cá. Isso aqui. Isso. Então eu tenho aqui, eu comprei. Então aqui eu comprei o valor da compra. Ou melhor, vamos pegar isso aqui também e vamos jogar para cá. Vamos pegar aqui a quantidade. Vamos jogar compra aqui. Aí, vai ficar melhor assim. Então, produto, quantidade, valor da compra, estoque, valor investido em estoque. Aí agora está certo. Fica de fácil entendimento. Porque aqui já se trata do que eu quero vender. Então, basicamente, isso daqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos reorganizar toda essa tabela aqui. Então, aqui eu tenho o valor da venda, a porcentagem. Vai encaixar dessa forma aqui, ó. Reorganizando todo esse conteúdo fica muito mais fácil. Às vezes fica confuso. Então, produto, quantidade, valor da compra, o que eu tenho em estoque, o valor que eu investi no estoque.
o valor da venda, a porcentagem, né, que eu quero ganhar, e isso aqui é o meu lucro, né? Então, vamos supor, se eu quero ganhar 100%, vamos aumentar aqui, então teria 10 mil reais, né, de lucro, né, em cima do produto. É isso aí mesmo. Então vamos deixar 50%, né? Muito bem, é isso aí mesmo. Podemos já fazer aquela opção de congelar os painéis, né? Então vamos lá em exibição, congelar painéis, para que a gente depois tenha esses dados que a gente possa estar voltando. Bom, gente, basicamente aqui é isso aí, tá? Aí eu já vou lá no cliente, aproveitar que eu já tenho o menuzinho voltar, né? Eu clico com o botão direito aqui, ó, e clico em copiar. E aí eu venho lá em compras, e aqui eu já colo colar. E ele já vai direto aqui dentro, ó. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui um pouquinho. Aí. Aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então eu vou selecionar aqui, dar uma ajeitada nessas letras. Isso, basicamente isso. E, basicamente, como eu tenho aqui voltar, eu copiei e colei. Então eu vou colocar um hiperlink novamente. Vou descer ali, ó. Vou selecionar, né, no caso aqui, a planilha, tá? Lembrando, gente, que é o seguinte. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Cliente, isso, é isso mesmo que eu estava pensando aqui. É o que acontece. Lembrando que a gente linkou a planilha para que ela fizesse na planilha da aula 8, né? Na aula, então, ou seja, a gente vai ter que modificar esses links. Tá? Como eu salvei aqui com aula 9, então ele não vai puxar o da aula 8, porque o da aula 8, né, tem algumas funções que a gente está criando agora. Então o que eu vou ter que fazer? Se for o mesmo projeto, é interessante que crie em cima da mesma aula. Mas como aqui eu estou fazendo aula separada, passo a passo, não tem problema. Mas se caso vocês criar em cima da aula 8, vocês podem criar a aula 8 e fazendo passo a passo, tá? Que daí não vai importar. Lembrando também que se fosse em projeto macro, né, se fosse macro, né, se fosse um projeto de macro, ele não teria problema também, entendeu? Porque a macro ela trabalha independente do hiperlink, né? Então eu posso criar uma macro aqui também, ó, atribuir uma macro, né? De repente, às vezes, a gente pode entrar um pouquinho nessa opção da macro, já que a gente já está trabalhando aí nessa opção, né? Vamos ver se a gente consegue atribuir uma macro para essa função. Deixa eu só verificar aqui. Como a gente poderia atribuir essa macro. Bom, eu estava pensando aqui, a gente vamos remover esse hiperlink e vamos fazer uma atribuição de macro que aí fica mais fácil para a gente, porque daí eu acho que daí ele vai funcionar. Então vamos atribuir uma macro aqui, né? Vou dar um novo e aí esse retângulo aqui, ó, né? É representado por aquele botão que a gente tem aqui na área de trabalho aqui, que é o nosso menu. Então, lembrando que ele abriu um novo formulário chamado de Visual Basic, que é onde a gente faz a programação. Então, assim, isso aqui já é uma parte um pouquinho avançada, tá? Então, o que a gente vai declarar aqui é o seguinte, que vamos declarar aqui uma opção
chamada on erro resume next, que quer dizer o quê? Que se acaso esse botão apresentar algum erro, ele vai dar continuidade. Então, se caso der erro, ele vai resumir e next vai apertar a próxima função. Que no caso, para a gente estar chamando essa guia, no caso aqui para a nossa guia vamos colocar como shell, né? Que é sheets, né? Aí vamos dar uma hard, tá? Essa função, opa, foi 2R demais. Essa função aqui faz com que ele arranque da onde ele está e vai até a planilha que você quer. Então, eu determino aqui com duas aspas, no caso, eu quero que a planilha seja com o nome cliente, certo? Seja o nome cliente, fecho com a aspa, parênteses, e fecho com parênteses, mais um parênteses, opa, foi muito parênteses, ponto, select, né? Essa função select faz com que selecione a planilha, tá? Então vamos testar. Lembrando que é o seguinte, agora que a gente está fazendo uma programação, a partir de que agora a gente está fazendo uma programação, a gente vamos ter que mudar a nossa planilha de planilha comum para planilha habilitado para macro. Então a gente vai salvar aqui, ó, e ele já vai dizer aqui, ó, com uma mensagem, ó, o recurso que, né, não pode ser salvo sem ser como macro, então projeto VBA. Então a gente vai dizer que sim, a gente quer alterar isso aqui, né, com a planilha macro VBA, certo? Então vou fechar o meu projeto aqui. E aí, vamos ver se ele já vai... Ah, eu tenho que salvar. Então, vou salvar aqui. Salvar como computador. E aí aqui agora eu tenho que mudar aqui, ó, habilitada para macro, tá? Eu tenho que salvar com essa extensão, habilitada para macro. Senão os botões não vão funcionar, tá? Salvei. Certo? Então agora que a minha planilha está salvo, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui a atribuição. Deixa eu ver aqui o editar. Cliente. Ah, é isso aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Descobri por que não está indo. Então vamos aqui, ó. Editar. Eu escrevi cliente. Faltou um S, tá? Então a gente põe S aqui, porque lá tá na clientes. Senão ela não vai funcionar. Vou salvar de novo. Pronto. Agora já funcionou. Ó. E o bacana é que assim, ó, quando a gente cria uma macro, né? Ou seja, essa macro literalmente é uma programação que a gente faz, né? Ó, a gente basicamente diz assim, ó, deixa eu voltar lá. A gente diz aqui para o Excel que é o seguinte: quando eu clicar nesse botão, ele tem que pular para a planilha cliente. Para isso, nessa programação tem que estar igualzinho, porque lembra que eu esqueci o S, então ele acabou não puxando, então tem que ser igualzinho. Então eu clico aqui, ele já vai. E aí eu posso criar aqui também a mesma coisa, né, para o botão voltar. Então aqui ele está, vou remover o hiperlink, vou criar a atribuição de macro, então vou dizer a mesma coisa. Então vou dar um novo, e aí basicamente eu posso simplesmente copiar isso aqui, ó, que é o mesmo critério, colar, e aí eu mudo aqui para menu.
É isso, menu, né? De preferência, dê preferência para colocar maiúsculo, que fica mais destacado na hora da programação. Então o que, que eu digo aqui, ó? Na linguagem de programação, o que, que eu digo? Que quando eu clicar no botão, que esse aqui, ó, esse aqui é o nome do nosso botão, tá? Que quando eu clicar nesse botão, ele diz para mim que eu tenho que chamar a opção menu, certo? É isso. E agora, como eu já salvei lá habilitado para macro, basta eu clicar que ele vai voltar. E quando eu faço essa programação, independente o que aconteça, se eu mudar o nome, se eu for lá na minha pasta de trabalho aqui, ó, documento, curso de Excel, se eu mudar esse nome aqui para aula 10, aula 11, já na programação macro eu não tenho esse problema do link, tá? Porque lembra que a gente mudou de aula 9, de aula 8 para aula 9, e aí teve esse problema? Então aqui eu posso fazer o segmento da aula 10 e 11 sem ter esse problema de ficar interligando o link. Mas se você está desenvolvendo um projeto que é na mesma planilha e você não mudou o nome, nada, isso pode funcionar bem, tá? Mas é claro que se você a programação ela exige um pouco mais de conhecimento, né? Então que já não é um recurso assim que todas as pessoas conseguem fazer, né? Mas é claro, e outra coisa que eu quero que vocês vejam também, que esse arquivo, você fala assim, oh, Edson, mas tem duas aulas 9 com o mesmo nome, né? Igualzinho. Lembrando que a gente, só de a gente olhar no ícone aqui, ó, a gente vê que ela tem um formuláriozinho com a interrogação. E se a gente levar o mouse em cima, ele aparece lá, ó, planilha habilitado para macro do Excel, né? E aqui ela tá uma planilha do Excel comum, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que ela tem um formuláriozinho diferente das outras. E aqui também na descrição, ó, planilha do Excel, planilha habilitada para macro. Por quê? Ela tem que estar habilitada para macro para poder funcionar os botões, senão a gente não consegue, tá? Então assim, ó, a partir de que a gente habilitou a macro aqui, ó, né, ela se tornou um nome igual, mas com a função macro habilitada, né? E se a gente utilizar as macros para todos os botões, como eu já mostrei aqui para vocês a opção de atribuição de macro, então eu acho interessante a gente não trabalhar com o hyperlink, mas assim, para quem já assistiu a primeira aula, sabe que funciona o hyperlink também, tá? Depois eu vou tá detalhando alguma função a mais, né? E a gente pode utilizar também essa opção hyperlink quando, por exemplo, se o projeto já está pronto e eu quero fazer interligação de alguns formulários, eu posso simplesmente utilizar o hyperlink, que também pode funcionar bem, tá? Então, eu já tenho aqui a funcionalidade dos botões, ó, ir e voltar, né? Cliente e voltar. Então, na opção ali também compras, eu já vou atribuir a função atribuir macro, né? Sempre vou clicar novo. E aí basicamente eu vou só copiar a opção menu, porque voltar é a mesma coisa, né? Então não preciso nem alterar nada, porque eu simplesmente quero que ele volte para o menu, ó. Então, né? Eu preciso criar aqui agora um botão aqui. Criar aqui um agora para chamado compras, tá? Compras, né? Tá meio gordinho esse botão aqui. Ou será que é esse de cima que tá muito magrinho? Vamos deixar igual. E aí eu vou atribuir uma macro para esse aqui também, ó. E aí eu vou clicar em novo. E vou clicar aqui. Posso copiar esse aqui do menu, só que eu vou ter que alterar ali a planilha que ele quer, né? Então eu quero que ele vá para compras. Compras.
Tem que ver se está certinho o nome lá com da planilha, se é só compra ou compras, senão ele não puxa. Então, compras, está certinho. Então, olha lá, ele já está funcionando, ó. Basicamente é isso aí, ó. Volta, vou para o cliente, volto, vou para compras, está aqui a minha compra, volto de novo e assim por diante, tá? Bom, já estamos encerrando mais uma aula. Vamos estar salvando o nosso projeto, né? Basicamente a partir que a gente já salvou. Então a gente vai clicar só no disquetezinho aqui mais uma vez para poder salvar o nosso projeto, né? E vamos estar finalizando o curso e encontro de novo vocês na próxima aula, que é a próxima aula 10.